Revisão da quarentena. General Eduardo Pazuello será o novo secretário executivo, o número 2 do Ministério da Saúde. Pesquisa aponta que quase 80% dos consumidores brasileiros estão comprando apenas produtos essenciais durante a quarentena. A Embraer discute prorrogar prazo para concluir acordo de venda da operação comercial para a Boeing. Data prevista era 24 de abril. O presidente Donald Trump dos Estados Unidos eleva o tom das ameaças ao Irã. Diz que autorizou a marinha do país a abater navios que se aproximarem de embarcações americanas. Pacientes recuperados da Covid-19 voltam a testar positivo para a doença na Coreia do Sul. Você vai ficar agora com o programa Ponto a Ponto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Até já. Olá, estamos aqui para mais um programa Ponto a Ponto, hoje especial sobre Covid-19. Para falar sobre essa doença que apavora o mundo e que chega ao Brasil com força, nós recebemos o oncologista, presidente da Oncologia da Rede DOR, professor Paulo Hoff. Muito bem-vindo, professor. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sabemos que o tempo é escasso agora para vocês médicos. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, eu queria chamar um vídeo do professor Lavareda, que vai falar sobre esse tema. Olá, nada se deu antes com tanta rapidez. Foi no final de dezembro passado que a China reportou para a Organização Mundial de Saúde o surgimento de uma nova doença. A Covid-19 ganhou status de pandemia no dia 11 de março. E nesse momento, os casos no mundo já ultrapassam 2 milhões. Enquanto a quantidade de mortes se aproxima da marca dos 200 mil. Sem vacina e sem medicação de efeito comprovado, entre as principais medidas adotadas pelos diversos países para combater o novo coronavírus estão as medidas de isolamento social, que foram adotadas preventivamente, como no Brasil, ou em países que já tinham um grande número de casos. Na Índia se dá o maior lockdown do mundo, que deve perdurar pelo menos até o dia 3 de maio. Na França também irá até meados do próximo mês. Mas alguns países que avaliam ter ultrapassado a pior fase começam a discutir medidas para afrouxar o isolamento social. Itália, Áustria, Espanha, Dinamarca dão os primeiros passos para diminuir aos poucos as restrições da circulação de pessoas. A preocupação de tentar reativar a economia para reduzir o impacto da recessão convive com o medo de que ocorra uma segunda onda da doença, tal como se deu em Singapura, onde ela havia sido declarada sob controle para depois se assistir à duplicação do número de casos. A primeira-ministra Angela Merkel já advertiu para os riscos de uma retomada das atividades rápidas demais, embora a Alemanha tenha tido até agora, segundo os especialistas, um bom desempenho na guerra contra a Covid-19. Então, a pergunta que todos se fazem é: até quando enfrentaremos essa pandemia? Quando a vida voltará ao normal? Para iniciar a conversa de Mônica Bergamo com o Dr. Paulo Hoff no programa de hoje, selecionamos algumas telas com dados de pesquisas que revelam o que a população em diferentes países e também no Brasil pensa a esse respeito. Quais as expectativas e os sentimentos da sociedade em meio a essa experiência inédita na vida de todos nós. Comecemos por um levantamento internacional do Instituto Ipsos, realizado no início desse mês de abril, que apontou quais os países mais otimistas, onde as pessoas acreditam que a vida vai voltar ao normal até o mês de junho próximo. E os brasileiros aparecem aí, quase no topo do otimismo. Como se vê na tela, o número atinge 92% dos cidadãos do Vietnã, seguido por 85% dos brasileiros e 84% dos mexicanos. 83% dos indianos acreditam que a vida já estará normalizada até o meio do ano, enquanto que na China esse valor chega a 78%, na Rússia a 75% e na Espanha a 69%. Na mesma pesquisa,
foram identificados, de outro lado, os países mais pessimistas, onde a maioria da população não acredita nisso. Os países com maior grau de pessimismo são a Itália, com 49%, Estados Unidos, com 46%, e França, com 45% apenas dos cidadãos, afirmando que a situação vai estar normalizada até meados desse ano. 40% dos alemães também aparecem nessa posição, acham que a situação vai estar normalizada até junho, seguidos por 35% dos canadenses, 32% dos australianos, 27% dos cidadãos do Reino Unido e 19% dos japoneses, que têm o maior grau assim, de pessimismo em relação à evolução da Covid. Nos Estados Unidos, país que se tornou epicentro da pandemia, concentrando o maior número de infectados e de óbitos, uma outra pesquisa realizada pela ABC News e pelo Ipsos, em meados desse mês, perguntou de forma mais detalhada aos norte-americanos quando eles acham que a situação estará normalizada. 8% dos respondentes acreditam que tudo estará normal até maio. 19% imaginam que a situação estará de volta ao normal em junho. 16% veem a situação normalizada até julho. 23% dos norte-americanos dizem que tudo voltará ao normal até o final do verão. Lembrando que o verão deles vai até fim de setembro. E, por fim, 13% acreditam que a situação só voltará ao normal até o final do ano. Por fim, um levantamento da XP Investimentos e do IPESP, no final de março e início desse mês, colheu de forma também detalhada a expectativa dos brasileiros em relação à duração do isolamento social. E aquele otimismo que vimos lá atrás, no topo do ranking internacional, é confirmado. Para 12% dos respondentes, a situação devia terminar logo, enquanto que para 22% a duração do isolamento social deveria durar até mais 15 dias do período da pesquisa, momento que já foi ultrapassado. 28% dos brasileiros responderam cerca de um mês, projetando para maio. Para 13%, a expectativa é de que o isolamento social dure cerca de 2 meses mais, e 12% não souberam responder. No Brasil, o governo de São Paulo, estado onde é maior a incidência de casos e o número de óbitos da Covid-19, está anunciando um plano de retorno às atividades. Na mesma direção, vários estados e municípios planejam ou já estão flexibilizando o isolamento, permitindo o reinício, aos poucos, das atividades econômicas que foram interrompidas. E nenhum deles se imagina a retomada pura e simples da situação anterior à pandemia. Máscaras e outros cuidados deverão se incorporar à nova rotina dos brasileiros durante um tempo cuja duração ainda é difícil saber. Professor, a gente chega num momento do Brasil que me parece crucial. Por um lado, nós tivemos uma notícia hoje de que já faltam médicos para UTIs de hospitais públicos. Os hospitais públicos, as organizações sociais não conseguem contratar médicos para as UTIs. Por um outro lado, a gente tem governadores já discutindo uma flexibilização do isolamento social. O senhor que está dentro de um hospital, como é que o senhor vê esses dois polos da discussão? O senhor acha que é tranquilo a gente sair do isolamento agora? É possível? Ainda não está na hora? É um passo precipitado? Como que o senhor vê isso? Mônica, primeiramente, é sempre um prazer estar com você no seu programa. Esta é uma pergunta que desafia as lideranças médicas e políticas no mundo inteiro. Infelizmente, até o momento que nós gravamos este programa, nós não temos nem uma vacina, nem um tratamento realmente efetivo contra a Covid-19. Então, a única ferramenta que nós temos para limitar o impacto da doença é o distanciamento social. No entanto, nós entendemos, e isso acho que é um consenso, que esse tipo de atitude não pode ser perene. Em algum momento você tem que começar a reabrir a economia, até porque o mundo inteiro não vai aguentar ficar com este distanciamento total por muito tempo. E a questão, o X da questão é quando você começa a reduzir esse distanciamento.
Um fator que seria extremamente útil seria nós termos números mais precisos da real incidência e da dispersão geográfica do vírus na nossa realidade. Por exemplo, a Alemanha, que é um dos países que mais fez testes para a Covid-19 e conseguiu fazer um achatamento da doença, da incidência da doença muito efetivo, já começa a fazer uma redução do distanciamento social, começa a reabrir a sua economia. O drama que nós temos neste momento no nosso país é que nós não temos certeza se nós já atingimos o pico e já seria seguro começarmos a falar sobre um relaxamento do distanciamento ou ainda não, porque os números de mortes ainda são provavelmente muito subestimados e some-se a isso ao fato, que complica nessa doença, do longo período de incubação do vírus. Então, o indivíduo se contamina hoje e vai apresentar a doença daqui 1, 2 semanas. Isso torna também bem mais complicado esses cálculos do distanciamento social e quando ele poderia ser relaxado. Agora, doutor Paulo, no fim, então, o que o senhor está falando é que nós vamos ter que fazer um pouco um voo às cegas, quer dizer, as decisões vão ser tomadas no escuro, na intuição, por mais que os governadores, tomando como exemplo aqui o governador de São Paulo, esteja bem assessorado, no fundo, os próprios pilotos do avião, os médicos, os cientistas estão voando um pouco às cegas. Olha, Mônica, eu não diria necessariamente às cegas, mas realmente nós temos menos informação no radar do que seria o ideal para tomar uma decisão de redução do distanciamento social. A verdade é que a saúde, neste momento, ela realmente ela é a nossa prioridade. Mas todos nós entendemos que a sociedade não aguentará essa força desse distanciamento indefinidamente. Então é importante que agora as autoridades comecem a pensar onde haveria menor impacto na disseminação do vírus, se você fizer uma abertura, e onde você teria o melhor retorno em termos de começar a reativar a economia. Neste momento exato, talvez não seja ainda o melhor momento, mas certamente nas próximas semanas nós vamos ter que começar a discutir essa questão com bastante seriedade e com muita tranquilidade, porque eu acho que não é questão de fecha tudo ou abre tudo indefinidamente. Fecha-se no momento em que isso leva a um ganho em termos de vida de pessoas que são poupadas e começa a se abrir quando há segurança e se faz isso de uma maneira bastante tranquila, eu acho que bastante pensada, eu diria assim. Agora, o senhor fez referência à Alemanha, quer dizer, a Alemanha, além de testar muito, ela tem um sistema hospitalar muito robusto, né? UTIs sobrando, vamos dizer assim, e mesmo assim há muita cautela nessa reabertura, muito receio, né? Nessa abertura, sempre a chanceler alemã, Angela Merkel, reforçando a necessidade de uma parte da sociedade continuar isolada. Quer dizer, eu queria falar um pouquinho dessa questão dos hospitais aqui no Brasil. A gente sabe que esse vírus entrou pela classe AB, a gente sabe que o número de leitos e de UTIs nos hospitais privados por 100 mil habitantes é maior até do que países europeus, do que o número de países europeus, como Itália e França, mas isso não se repete nos hospitais públicos, não é isso? Os hospitais aqui em São Paulo já estão com 70% dos leitos de UTI ocupados, Manaus está o caos que a gente sabe, quer dizer, como é que está o sistema hospitalar brasileiro para enfrentar essa doença? O senhor acha que, mesmo que a gente mantenha esse isolamento, porque o isolamento ainda mantém a curva crescendo, mais devagar, mas ela cresce, o sistema hospitalar vai aguentar esse tranco, doutor Paulo? Essa é a questão principal e a dúvida que todos nós temos. Há de que se lembrar de que o achatamento da curva aconteceu. O distanciamento social, por mais que nós possamos criticar, claramente deu frutos e nós estamos tendo assim uma curva com um delta de ascensão muito menor do que inicialmente se estimou. Isso possibilitou que, pelo menos nas classes mais altas, houvesse disponibilidade de leite suficiente para dar um atendimento. Nós não vimos um colapso do sistema de saúde privado. Como você falou, houve um número muito grande de indivíduos de classes sociais mais altas no país sendo afetados e tiveram um atendimento adequado. Agora nós estamos vendo o vírus se espalhar mais na sociedade e começa a haver, então, um estresse na infraestrutura hospitalar. Porque eu lembro que não é necessariamente só o número de leitos de UTI a questão. Esses leitos de UTI já existiam porque estavam sendo utilizados para outras doenças. As pessoas continuam tendo infarto, as pessoas continuam tendo câncer, as pessoas continuam tendo derrames.
reduziu muito o número de trauma, de acidentes automobilísticos, etc. Isso foi muito bom, porque liberou-se assim, leitos de UTIs, mas esses acidentes, ainda em que menor número, continuam acontecendo. Então, a infraestrutura hospitalar, que já se discutia se ela tinha tamanho suficiente para atender toda a população com os problemas de saúde usuais, agora tem essa exigência adicional. E nós vemos uma coisa que é impressionante, Mônica, nos hospitais. O paciente com a Covid, ele tende ou a ir muito bem e fica em casa, ou quando ele vai ao hospital, um número enorme desses pacientes tem que ir para as unidades de terapia intensiva. Quando nós olhamos os números que são publicados nas mais diferentes partes do Brasil, nós vemos que os hospitais têm praticamente metade dos pacientes que estão no hospital na UTI, o que é um percentual muito maior do que normalmente se tem. Então, preocupa muito mesmo essa questão das UTIs. E a UTI, eu lembro aos nossos espectadores que a UTI não é só você ter o leito e o equipamento, você tem que ter pessoal preparado, médicos, enfermeiros, técnicos, são pessoas que têm um preparo muito diferente daquele médico que, por exemplo, está atendendo num posto de saúde avançado. Não é que seja necessariamente um tipo de conhecimento melhor ou pior, mas ele é diferente. Então, não basta só nós crescermos a infraestrutura, isso está se fazendo aceleradamente, mas também nós vamos ter dificuldade de encontrar pessoas que façam essa estrutura funcionar adequadamente. Isso é um problema. Eu conversei ontem com o superintendente da Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina, que ele disse que já faltam, não tem profissionais intensivistas, técnicos de enfermagem, poucos são selecionados quando eles fazem a seleção, poucas pessoas preparadas, fisioterapeutas de respiratórios, quer dizer, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão mais aprofundadamente das UTIs, quer dizer, o que as equipes de UTI estão encontrando nesses pacientes? Porque eles me falaram que são pacientes muito complexos. Quer dizer, qual é a exigência que um paciente de Covid demanda dos médicos? Quer dizer, o que os médicos precisam ter nesse momento numa UTI? Que tipo de preparo, doutor Paulo? Mônica, uma das atividades mais complexas numa unidade de terapia intensiva é a ventilação mecânica, quando uma máquina ajuda o paciente a sobreviver praticamente respirando por eles. E esses pacientes com a Covid-19 frequentemente precisam desse tipo de suporte. Suportes muito complexos, pronação de paciente, que é um termo obviamente médico, mas indica um tipo de ventilação muito complexo, muito especializado de se fazer. Esses pacientes com a Covid, eles têm problemas de formação de trombos frequentemente, eles têm o que a gente chama de tempestade de citocina, o próprio organismo tentando enfrentar o vírus acaba criando problemas, especialmente a síndrome respiratória aguda. Então, são pacientes que requerem múltiplos tipos de intervenções para que eles possam sair bem do outro lado. E esse tipo de paciente com múltiplas intervenções requeridas é um paciente que demanda muito tempo, muito esforço da equipe. E aí, já explorando um pouquinho a sua pergunta, no Brasil nós tivemos um aumento muito grande das escolas de medicina, mas não basta você formar o médico, você precisa ter um treinamento adicional, que é a residência. O número de posições de treinamento de residência não cresceu na mesma proporção que o número de formandos nas escolas de medicina, então isso agora torna-se um problema. E dentro destas residências você tem também níveis variados de complexidade do treinamento. Nada é mais complexo num hospital do que a unidade de terapia intensiva, onde você tem o que há de mais sofisticado em termos de tecnologia, de infraestrutura e, consequentemente, precisa de pessoas muito especializadas para que essa estrutura funcione e dê o apoio ao paciente. O que eu acho que o pessoal da SPDM estava mencionando na conversa com você é que, embora pessoas estejam até se voluntariando para ajudar e preencher estas vagas, nem sempre elas têm um preparo técnico. Não é porque uma pessoa se formou em medicina ou se formou em enfermagem que ele está automaticamente capacitado a trabalhar numa unidade de terapia intensiva. Vai demandar um esforço maior. E como é que nós vamos vencer esse gargalo? Porque, por exemplo, a questão de respiradores está se normalizando, né? Você teve um problema grave, aí o Ministério da Saúde organizou as indústrias, vão entregar 6 mil, depois mais 6 mil, em 90 dias, mais ou menos, isso pode estar solucionado. Agora, médico, você não forma um intensivista em 1 mês, 2 meses, né?
Como que a gente vai superar esse gargalo? O secretário de Saúde municipal aqui de São Paulo, que é o epicentro da doença, Edson Aparecido, me disse que eles estão, diante desse impasse, desse problema, eles estão treinando pessoas que estão em outras áreas, ambulatoriais, etc., para ir para as UTIs. Mas isso é muito precário, não é, doutor Paulo? Como é que a gente vai conseguir enfrentar esse gargalo? Ou, na verdade, nós não vamos conseguir e vamos ter que improvisar? Olha, eu acho que cada instituição vai tentar resolver o problema da melhor maneira possível. Você fazer todo o treinamento é algo longo, obviamente não haveria tempo suficiente para fazer um treinamento complexo. Mas se você pegar pessoas que tenham formação próxima, em áreas próximas, você pode fazer um treinamento mais rápido e elas podem atuar, então, adequadamente no UTI. Outra maneira que pode se pensar, Mônica, é você fazer times mistos, onde você coloque pessoas com um pouquinho mais de experiência com pessoas de experiência um pouco menor, né? E isso facilitaria para que o atendimento no final fosse ótimo. Doutor Paulo, a questão de medicamentos. Falou-se demais na hidroxicloroquina. Hoje, o Instituto de Infecções dos Estados Unidos recomendaram que não se use a hidroxicloroquina em pacientes que não sejam em ensaios clínicos. Como que o senhor vê essa questão desse medicamento? O senhor, que já deu alta para muitas pessoas, a gente até outro dia noticiou alta aí no hospital para uma senhora de 97 anos que usou hidroxicloroquina. Quer dizer, como é que o senhor está vendo a questão dos medicamentos, desses coquetéis? Olha, na falta de um medicamento específico, e não temos nenhum ainda que seja comprovadamente efetivo, os médicos usam o que está à disposição. E talvez valha a pena, Mônica, a gente mencionar que o tratamento do paciente, ele, para ter sucesso, precisa ser um tratamento basicamente de muito apoio ao paciente, e por isso que a infraestrutura da UTI é tão necessária, e os médicos que estão tratando esse paciente precisam tratar os problemas que vão surgindo. Então, anticoagulação é necessária em muitos pacientes, o uso de corticoide pode ser necessário em alguns pacientes. A hidroxicloroquina é utilizada de uma maneira de uso compassivo, né, porque ela tem algumas propriedades antivirais conhecidas, mas na realidade, neste momento, não há informação suficiente para se recomendar o uso de rotina. A questão nos Estados Unidos é que surgiram alguns estudos questionando até se o uso da hidroxicloroquina não seria negativo, porque ela tem efeitos colaterais e alguns especialistas questionam se esses efeitos colaterais não piorariam o prognóstico do paciente em relação ao não uso. Então, neste momento, ela pode ser usada em termos de uso compassionado, mas preferencialmente em estudos clínicos, para tentar demonstrar o seu benefício ou não. E talvez a gente tenha que conversar um pouquinho com a sociedade, porque todo dia alguém posta algum novo remédio, uma medicação miraculosa para o tratamento da Covid-19 nas redes sociais. E alguns desses podem ser promissores e podem ter uma investigação mais detalhada. Mas a verdade é que hoje o mais importante é o suporte ao paciente e realmente tratar os problemas que vão surgindo e continuar tentando estimular a participação nesses estudos clínicos que estão sendo conduzidos no mundo inteiro para tentar achar uma medicação que realmente seja efetiva. Então, neste momento, não tem como passar um julgamento, por exemplo, na hidroxicloroquina. Pode ser que funcione, pode ser que não. Aguardamos uma definição mais clara vindo dos estudos clínicos. Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também para a gente, quer dizer, aproveitando que a gente estava falando de remédio, a questão de vacina, né? A gente tem anúncios de que vacinas estão sendo testadas na Inglaterra, na Alemanha, na China, já em pacientes. Como que o senhor está vendo isso? Quer dizer, vários protocolos estão sendo atropelados aí pela pressa que se tem de encontrar uma solução, né, mais definitiva, mais robusta para que essa doença não seja disseminada dessa forma avassaladora. Senhor, pela sua experiência, o que o senhor imagina que... Eu sei que é meio chute, mas o que o senhor imagina que a gente... O senhor acha que a gente vai ter uma solução aí num prazo mais ou menos breve, não? Olha, Mônica, a solução mesmo seria a vacina, né? Uma vacina eficiente seria a solução. Eu acho que a primeira lição é que vacinas funcionam, são importantes. E talvez sirva
para nós como um alerta para todos esses movimentos contra a vacina que surgem, etc. Olha quando você tem um vírus e não tem uma vacina efetiva, o problema que acontece, né? Imagina nós voltássemos a ter esse problema com sarampo, com outras doenças que as vacinas dominaram completamente. Então, fica esta primeira lição. O segundo ponto é que, infelizmente, o fato de você ter uma doença mediada por um vírus não é necessariamente uma garantia de que vamos achar uma vacina efetiva. Podemos ver, por exemplo, a dengue, que até hoje estamos procurando uma vacina que realmente resolva o problema. A nossa esperança, no entanto, é que para o coronavírus já havia um certo esforço por outras variantes, outros tipos de coronavírus que circulavam, já havia um esforço de certo nível mundial atrás de uma vacina. E baseado nesta experiência anterior, é que se está fazendo uma pesquisa acelerada tentando se achar a vacina final agora. Eu acredito que conseguiremos achar uma vacina num período aí de mais ou menos uns 12 meses, provavelmente. Essa é a expectativa otimista, né? Menos do que isso é muito complicado você conseguir desenvolver uma vacina. Se estimava de 18 a 12 meses e os mais otimistas estão aí ao redor de 12 meses. E por que isso é importante se nós imaginamos que esta onda inicial do coronavírus ela venha a reduzir no futuro próximo? Porque há uma preocupação de ondas subsequentes, que o coronavírus, este tipo de coronavírus da Covid-19 se torne algo que vem e vai, que continue voltando em ondas subsequentes, e aí uma vacina seria fundamental, porque seria a resolução do problema, naturalmente. Não necessariamente eterna, né? Pode ser que a gente tenha que se vacinar todos os anos, por exemplo. Quer dizer, não é uma vacina que te torna imune para sempre, né? Tem muitas doenças que a gente toma vacina todo ano, né? O influenza é o clássico, mas o influenza ele muda todo ano e ele muda o suficiente que a vacina do ano anterior deixa de ser efetiva, né? Não sabemos como será no caso da Covid-19. Nós sabemos que o vírus muda um pouquinho, sim. Você consegue identificar, por exemplo, se o vírus que está circulando teve sua origem na Europa, ou teve sua origem na Ásia, porque ele tem pequenas modificações do seu código genético que permitem fazer essa identificação de onde ele veio, né? Isso vai ser o suficiente para que o vírus consiga escapar do sistema imune, a gente não sabe ainda. Essa é uma das grandes dúvidas, né? Hoje uma brincadeira, né, Mônica, é que não há nada mais valioso do que ter um teste de IgG positivo, porque, teoricamente, ter o IgG positivo para a Covid-19 lhe daria a imunidade, mas nem isso nós temos certeza. Nós imaginamos que a infecção gere IgG que lhe daria uma imunidade, mas até isso tem que ser comprovado no futuro. Olha, doutor Paulo, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor é sobre a curva epidêmica aqui no Brasil, né? A gente tem... Eu cheguei até a ouvir apresentadores de televisão falando, não, o vírus aqui no Brasil está sendo diferente, está afetando mais os jovens, mas me parece que talvez seja mais lógico a gente falar que num país onde tem uma população muito mais jovem, você vai ter muito mais paciente jovem internado. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso. O que o senhor está vendo aí na rede DOR em relação a isso? Ou se pode ter algum tipo de especificidade aqui no Brasil? Ou mais lógico é a gente pensar nessa curva realmente na nossa pirâmide de gerações para explicar um pouco por que aqui tem mais jovens afetados? Olha, Mônica, o vírus nos usa, a nós seres humanos, como um hospedeiro e uma fábrica para gerar mais vírus. E ele vai usar os hospedeiros que estão disponíveis. Eu não consigo ver uma diferença epidemiológica tão grande assim entre o que está acontecendo no Brasil e outros países. Agora, naturalmente, na Itália você tem uma população muito mais idosa e tem muito mais idosos afetados. No Brasil, temos uma população muito jovem. Então, o substrato de pessoas disponíveis para o vírus infectar é de jovens. A gente começa a ver, então, infelizmente, jovens sendo afetados. Para nossa sorte, diria inclusive, o jovem ele pode ser afetado da mesma maneira, ele pode ter variantes graves, mas ele tende a ter mais chance de sobreviver à doença do que as pessoas de mais idade. Embora a gente esteja vendo, agora mesmo ficou muito famoso o caso de um médico muito jovem, 32 anos, que faleceu rapidamente com a doença. Então, ser jovem não é um passaporte de imunidade. A doença afeta a jovem sim. Quanto à curva, eu acho que o que nós estamos vendo é exatamente o que você falou, Mônica. Somos um país de jovens, vamos ter muitos jovens doentes.
Agora, doutor Paulo, isso pode ser uma vantagem relativa? Quer dizer, o fato de você encontrar uma população, o vírus encontra uma população mais jovem, em tese mais forte, isso pode fazer diferença na nossa curva de casos ou o senhor acha que isso não afetaria? Isso teria um impacto na curva de mortalidade, né? Nós vemos na Itália uma mortalidade muito alta, na Alemanha uma mortalidade bem mais baixa, bem mais controlada. Nós teríamos uma expectativa que, se nós conseguirmos dar assistência médica aos nossos pacientes jovens, de novo, infelizmente, não é que vamos conseguir salvar todos, mas a expectativa que a gente tem é que a sobrevivência seria maior, sim, que a taxa de mortalidade acabaria sendo menor do que num país que tivesse uma população mais velha afetada. Aí entra um problema, né, Mônica? Por exemplo, a Alemanha, nós falamos que ela teve um controle melhor, uma taxa de mortalidade melhor pela sua infraestrutura, etc. Mas eles testaram muito mais gente, então o denominador foi muito maior. Se você testa poucas pessoas e testa mais as pessoas que infelizmente faleceram, você vai ter uma taxa de mortalidade artificialmente clara. Até aí, você ter mais conhecimento da real dimensão do problema no país ajuda a ter também uma conscientização mais clara com a nossa real taxa de mortalidade, que neste momento nós não temos certeza, né? Nas grandes instituições que a gente olha, são números de 5%, talvez um pouco menos, o que são números muito bons comparados com o que está acontecendo no resto do mundo, né? Não que nós não queremos melhorar. 5% em relação a quê? Aos que são internados? Não, aos pacientes que são testados, diagnosticados com a doença. Se você olha no Brasil, é só fazer um cálculo, uma regra de 3 simples, nós estamos ao redor disso no país, né? Mas é um número que, neste momento, não é confiável, né? Nós não temos um denominador confiável para o país inteiro. Agora, me parece, só para a gente finalizar esse capítulo, que é um pouco incontestável que o sistema alemão não colapsou, né? Ao contrário de outros países europeus, onde o sistema colapsou completamente, né? Não tenha dúvida. Os alemães deram um exemplo de organização, eles são muito organizados, de ter uma disponibilidade de estrutura. Tem um outro fator importante que, talvez no futuro, quando nós começarmos a dissecar a pandemia ao redor do mundo, será importante nós vermos. A Alemanha é um dos poucos países do mundo que ainda tinha uma produção de insumos independente da China. E eles conseguiram ter a produção dos seus kits de teste, produção de ventiladores, etc., sem precisar necessariamente depender da produção da China. Porque hoje a China é a grande fábrica do mundo, mas nós acabamos dependentes num grau que chega a ser até preocupante. Quando nós tivemos a crise inicial, não conseguimos comprar máscara, não conseguimos comprar ventiladores, não conseguimos comprar insumos, kits para testagem, etc., o mundo inteiro olhando para a China e disputando a produção das fábricas da China. Talvez algo que tenha que se pensar é que algum grau de indústrias estratégicas precisam ser mantidas para evitar que aconteça o que aconteceu, pelo menos no início dessa pandemia, né? É o que se diz que é uma questão de segurança nacional também, né? Não é uma questão... A questão de vacinas, a questão de insumos é uma questão que pode ser considerada de segurança nacional em algum momento, né, doutor Paulo? Pode, você veja, né, Mônica, países disputando no parque de estacionamento dos aeroportos quem levaria a carga de máscara para um país ou para o outro. Então, ter uma capacidade de produção nacional destes insumos é extremamente importante. E nós esperamos não ver mais nada como essa pandemia. Essa foi a maior pandemia em 100 anos, né? Desde a gripe espanhola que nós não vimos nada dessa dimensão. Mas, infelizmente, nada impede que outro vírus surja. Então é importante que nós usemos essas lições e deixemos a sociedade melhor preparada do que nós estávamos para essa pandemia em especial. Agora, uma outra questão que eu queria abordar com o senhor é a questão das outras doenças. As pessoas não pararam de ficar doentes, não pararam de ser contaminadas por outros vírus, não pararam de ter os seus problemas de saúde. Como é que a pandemia está impactando nos outros pacientes, doutor Paulo? Estão ficando em casa, estão passando mal em casa, estão com medo de ir para o hospital? O que o senhor observa aí na sua rede? Olha, essa é uma questão que tem preocupado a todos nós.
Claro que com o distanciamento social, com as pessoas ficando mais em casa, reduziu-se a incidência de trauma, por exemplo, alguns tipos de infecções que são comunicáveis, também houve uma redução, porque as pessoas estão se protegendo, mas problemas sérios como infarto, como derrames, como câncer e outras doenças importantes continuam acontecendo. E, infelizmente, o que está acontecendo no mundo inteiro é que o temor de se expor à Covid-19 tem feito pessoas que precisariam estar buscando apoio médico que estejam evitando. Então, em Nova York, foi levantado um número absolutamente assustador. Um aumento de 800% na morte por problemas cardíacos. Porque os indivíduos estão ficando em casa com dor no peito, com sintomas de infarto, não iam para o hospital com medo de pegar Covid e acabaram morrendo do coração. Então, experiência de outros países como a Itália, como a Espanha, mostra justamente isso. Outros problemas sérios continuam acontecendo, as pessoas têm compensação de diabetes, as pessoas têm câncer avançando, as pessoas têm problema do coração, e há uma necessidade de você criar áreas protegidas da Covid para que esses pacientes possam continuar o seu tratamento, ou iniciar o seu tratamento, para que você não tenha uma mortalidade de outras doenças exacerbada, como aconteceu em Nova York, né? É interessante, na Itália, o Instituto de Tumori de Milão, eles separaram um prédio e falaram, olha, nesse prédio aqui nós não vamos colocar nenhum paciente com Covid, porque aqui nós vamos continuar tratando os casos urgentes de câncer. É uma das maneiras. Outros hospitais nos Estados Unidos separaram alas. Nesta ala aqui nós vamos tentar preservar 100 pacientes com Covid, para que aqui você possa colocar os pacientes com problema do coração, etc. São estratégias que têm que ser feitas de tentar preservar o sistema para que os pacientes que não têm Covid continuem fazendo o seu tratamento. A gente tem algum número já de impacto? O senhor conhece algum número de impacto em outras enfermidades, Paulo? A única que nós temos clara, Mônica, é realmente vindo de Nova York, e foi um número absolutamente assustador. Mas quando nós vemos as clínicas em geral, os hospitais em geral, todos estão reportando reduções muito expressivas no atendimento de outras patologias, e patologias que não esperam a Covid. Então, o que está acontecendo? Essas pessoas estão tendo seus casos e estão ficando em casa, está se represando um número enorme de pacientes, o que pode gerar, inclusive, um problema pós-Covid, quando essas pessoas procurarem auxílio, novamente, aí você tem o sistema estressado, porque você tem muita gente com outros problemas chegando ao mesmo tempo. Então, para a gente finalizar o programa, doutor Paulo, o que o senhor aconselharia para esses pacientes que procurem, não há riscos de hospital, não há risco, o que elas devem fazer? Olha, no momento está se recomendando que as pessoas fiquem o máximo possível em casa. Então, uma das coisas que se fez foi se implantar programas de videoconsulta, quando isso é possível, e isso ajuda bastante. O CFM e o próprio Congresso Nacional tornaram agora possível se fazer videoconsulta de uma maneira oficial. Isso pode substituir parte das visitas. Para pacientes que estão em acompanhamento de problemas eletivos ou situações em que não faz a menor diferença você atrasar um pouco, essas consultas todas estão sendo atrasadas. Agora, aqueles pacientes que estão em processo ativo de tratamento de doenças crônicas mais sérias, o importante é que se discuta com o médico. Os pacientes procurem os seus médicos e não parem simplesmente de fazer o tratamento, não parem de procurar auxílio. Perguntem se seria possível se fazer alguma coisa à distância ou se é necessária a presença. E quando é necessário, lembrar que a Covid não afetará todo mundo e que estas doenças às vezes são mais sérias do que a própria Covid. Bem, doutor Paulo, eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto, convidá-lo para voltar mais vezes. Muito obrigada. Sempre um prazer, Mônica. E você pode assistir a esse programa e todos os que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Ponto a Ponto.